Depois da África, América. Ao longo da história, houve muitos países que não foram reconhecidos. Ou seja, seus vizinhos, ou o mundo em geral, não concordavam que eles tinham o direito de existir e serem soberanos. Diversos países começaram dessa forma. Os Estados Unidos, por exemplo, inicialmente não foram reconhecidos por vários estados. Neste vídeo, veremos esses países, mas aqueles que não conseguiram fazer dar certo e estavam condenados ao fracasso e ao desaparecimento. Agora, eu fiquei fascinado por essa lista porque eu não fazia ideia sobre nenhum desses países. Primeiro, o estado de Muscogee, localizado no que hoje é a Flórida. Esse estado existiu de 1799 a 1803 com capital em Milwaukee, perto da atual Tallahassee. Foi uma nação soberana proclamada por William Augustus Bowles, um veterano lealista da Guerra Revolucionária Americana que viveu entre os nativos americanos Muscogee. Ele idealizava unir os índios americanos do Sudeste em uma única nação que pudesse resistir à expansão dos Estados Unidos. A ideia não era totalmente maluca, e ele realmente conseguiu o apoio da tribo Mikosuke e de vários grupos Muscogee. Eventualmente, ele queria que uma grande parte dos povos nativos americanos se juntasse a eles, como uma grande coalizão ou aliança, com os Cherokee, Upper e Lower Creeks, Choctaw e Chickasaw. Mas havia alguns aspectos estranhos sobre o estado que lhe davam um caráter um tanto europeu, em vez de nativo americano. Sua religião oficial era o catolicismo romano, seu órgão governante era uma Câmara de Deputados, e um grande apoiador era o Império Britânico. Em 1803, os Estados Unidos e a Espanha conspiraram para capturar William Bowles, o líder. Os Estados Unidos assumiram controle militar da região e a integraram ao seu território. Ela tinha cerca de 50 mil habitantes antes de ser destruída em 1803. O lema do estado era liberdade ou morte, e infelizmente eles não conseguiram garantir a liberdade. Depois, a República da Flórida Ocidental foi um estado de curta duração na parte oeste da Flórida Ocidental espanhola, existindo por pouco mais de 2 meses em 1810. Ela foi anexada e ocupada pelos Estados Unidos no mesmo ano, depois integrando o leste da Louisiana. Agora, o motivo pelo qual essa república existiu é incrivelmente confuso. Isso se refere à Grã-Bretanha, cedendo terras à Espanha na Guerra Revolucionária Americana, e à França cedendo parte de seu território norte-americano à Espanha. Como vimos em vídeos anteriores, a Espanha devolveu para a França, mas esqueceu da Flórida Ocidental. E então, após a compra da Louisiana, a Espanha alegou que esse pedaço de terra não estava incluído na venda e, portanto, deveria ser devolvido a eles. Os Estados Unidos discordaram. Então essa república independente provavelmente foi só uma demonstração de resistência espanhola contra eles. No entanto, os americanos venceram. Eles tiveram um grande influxo de população para a região e suas forças militares eram superiores. Mas atualmente, o condado que ocupa essa área no estado americano da Louisiana é conhecido como Paróquias da Flórida. O terceiro da nossa lista é um lugar lá na América do Sul. A República de Entre Rios. A República de Entre foi uma república de curta duração na América do Sul, no início do século XIX. Ela está nas atuais províncias argentinas de Entreús e Corrientes. A independência foi declarada em 1820 pelo general Francisco Ramírez. Apesar da república e do título, Ramírez nunca quis declarar um estado independente. Na verdade, ele estava fazendo uma declaração política, em oposição às ideias monarquistas e centralizadoras que eram dominantes na Argentina. No entanto, eles ainda conseguiram criar uma bandeira e um brasão de armas e fazer com que sua independência durasse 1 ano. Em 1821, Lúcio Mancia foi eleito governador da província, fazendo a ideia de independência desaparecer. Então, se a população local estava disposta a votar em um governador sob as regras argentinas, isso mostra que provavelmente eles não estavam tão sérios assim sobre querer ser independentes. Essa me surpreendeu. Mas existiu uma República do Baixo Canadá. Agora, baixo é um pouco enganoso, porque na verdade se trata de uma parte do leste do Canadá. Ela durou menos de 1 ano em 1838 e era um estado separatista. Proclamado após as rebeliões de 1837, uma série de revoltas armadas que ocorreram no Canadá naquele ano. Como era um estado rebelde, havia uma maneira fácil de acabar com sua independência: derrotar a rebelião.
E foi exatamente isso que as autoridades canadenses e britânicas fizeram. No entanto, o desejo deles por independência parece extremamente genuíno, e não apenas por causa da revolta. A própria revolta foi baseada em um descontentamento de longa data, com as autoridades centrais também estando relacionadas às diferenças existentes entre o governo britânico dominante e a população local de origem francesa. Isso pode ser um exemplo de quão antiga é a ideia de um Quebec independente, algo sobre o qual também falamos em vídeos anteriores. Entre os Estados Unidos, México e a República do Rio Grande, todas pareciam repúblicas. Lembra que a Califórnia foi uma república e se rebelou contra o domínio mexicano? Bem, o Rio Grande tem uma história parecida. Insurgentes que lutavam contra a República Central Mexicana tentaram criar uma nação independente no norte do México. Outro exemplo é o Texas se rebelando. Enquanto Califórnia e Texas tiveram sucesso, possivelmente pelo apoio dos Estados Unidos da América, o Rio Grande não conseguiu. Não vou aprofundar esse assunto, mas tem a ver com o descontentamento com o governo mexicano da época e o funcionamento do sistema federalista deles. Então, um grupo de pessoas influentes dos estados mexicanos da região se reuniu e declarou independência como República do Rio Grande. As 3 estrelas na bandeira representam os 3 estados que se separaram: Coahuila, Nuevo León e Tamaulipas. O lema do estado era Dios, Liberdade e Convenção, ou seja, Deus, Liberdade e Convenção. Tropas mexicanas atacaram rapidamente e venceram os rebeldes em 1840. Falando da Califórnia, todos nós conhecemos a República da Califórnia, que acabou se juntando aos Estados Unidos. Há também outra Califórnia pouco conhecida, a República da Baixa Califórnia. Durou de outubro de 1853 a janeiro de 1854. E a origem também é uma rebelião contra o domínio mexicano. O líder militar americano William Walker tentou fundar um país, mas não teve sucesso. O estado nunca foi reconhecido nem chegou a existir de verdade, porque eles não tinham controle total da península nem o apoio da população que vivia lá. As outras regiões que se revoltaram contra o México tinham o apoio da população contra o Exército Nacional, já a Baixa Califórnia tinha o exército e a população contra eles. Eventualmente, o pouco apoio dos Estados Unidos da América que eles tinham desapareceu, suas tropas desertaram e o líder deles foi forçado a fugir, chegando até a ser acusado em tribunal pelos Estados Unidos da América por violar o acordo de neutralidade com o México. Agora, finalmente, um que não é república, o Reino da Araucânia e da Patagônia, que existiu por cerca de 2 anos, de 1860 a 1862. Isso ficava na parte mais ao sul da América do Sul, ocupando cerca de metade da atual Argentina e um pouco do Chile para ter acesso à costa do Pacífico. A soberania foi proclamada em 17 de novembro de 1860 por um homem chamado Josélie Antoine de Tunant, um advogado francês, um aventureiro que afirmava que as regiões da Araucânia e da Patagônia Oriental não precisavam depender de nenhum outro estado. Que autoridade ele tinha para fazer isso? Bem, eu não sei, acho que ele simplesmente quis fazer. Ele tinha o apoio de um pequeno grupo de nativos que realmente queria manter sua independência. As autoridades chilenas prenderam o homem e o deportaram para a França. Ele tentou recuperar seu reino 3 vezes, mas nunca teve sucesso. Outro não-república foi o Principado de Trinidade. Agora, isso não tem nada a ver com Trinidade e Tobago, embora a bandeira seja até um pouco parecida e o nome também. Tentativa de criar um estado soberano em ilha brasileira. Um americano chamado James Harding Hickey reivindicou a desabitada Primeira Ilha da Trindade, no Atlântico Sul, declarou-se príncipe James I e queria que as ilhas se tornassem uma ditadura militar sob seu comando. É impressionante quantas pessoas nessa época da história decidiram simplesmente tomar terras e fundar países onde seriam líderes. Mas ele era dedicado. Ele criou selos, uma bandeira nacional, um brasão de armas e até a Ordem de Cavalaria Cruz de Trinidad. Chegou a abrir um consulado em Nova York. Os britânicos acabaram querendo controlar a ilha para expandir seu império, mas o Brasil também queria, já que fica na sua costa, e conseguiu obtê-la. Os esforços diplomáticos brasileiros, juntamente com o apoio português, sustentaram com sucesso a reivindicação da soberania brasileira com base na descoberta da ilha em 1502 por navegadores portugueses. E, finalmente, o país não reconhecido mais recente desta lista, a República de Anguila. Ela durou cerca de 2 anos, de 1967 a 1969.
Há apenas 50 anos, foi um estado independente, não reconhecido e de curta duração na ilha de Anguilla, no Caribe. No passado, a ilha integrou o Império Britânico. Em 1967, receberam o status de Estado associado e uma constituição própria. A população local rejeitava qualquer domínio britânico. Eles pediram a transferência da administração para os Estados Unidos, mas o Reino Unido recusou. Eles então realizaram seu próprio referendo e votaram pela separação dos britânicos. 2 anos depois, em 1969, fizeram nova votação e declararam-se república independente. Os britânicos não gostaram da ideia. Então, alguns meses depois, 300 soldados mais 22 policiais metropolitanos de Londres, por algum motivo, pousaram de helicóptero na ilha e restauraram a ordem. Hoje, ainda é território ultramarino britânico. E esses foram alguns dos países, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, que em algum momento pensaram: ei, vamos ser independentes. Declarando soberania, sem reconhecimento da maioria e fadados ao desaparecimento. Eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.